meu nome é Francisco Naelson, vou comentar sobre o depoimento das testemunhas, que acontece de forma oral, em regra, pois existem exceções, existem ressalvas legais previstas pelo Código de Processo Penal. O depoimento ele também acontece de forma presencial ou então de videochamada, né? A videoconferência, no caso, ela ocorre quando a presença do réu intimida, né? A presença do réu causa certo temor ou então até mesmo uma humilhação para a testemunha. Então, em decorrência disso, existe a possibilidade desse depoimento acontecer através de forma de videochamada. Bom, o depoimento ele tem início, né, após a intimação, né, com quem vai depor, e após essa intimação se torna obrigatório, né, se tem como um dever o comparecimento, né, para depor. Após isso, caso haja duas testemunhas para depor, as mesmas terão que ser ouvidas separadamente, né, onde as partes ali, cada parte vai direcionar suas perguntas para a testemunha, onde serão ouvidas as respostas. Após isso, após as perguntas das partes, será direcionado ao magistrado fazer as perguntas ao testemunha. Bom, ao fim das declarações, né, vai ser reduzida a termo, ou então serão gravadas as palavras da testemunha, e com o fim disso, após ser reduzida a termo, ou então ser gravada, se torna necessário a assinatura de todos que estavam ali presentes. Depoimento de testemunhas. A testemunha ela é uma pessoa desinteressada, mas que é capaz de depor perante a autoridade judiciária, declarando somente aquilo que ela sabe, obviamente, e que interessa a causa. No âmbito do nosso Código de Processo Penal, todos podem depor, inclusive menores de idade, desde que sejam fisicamente capazes de atender essa diligência, né? É o que diz o artigo 202 do CPP. E já a sua natureza jurídica é de meio de prova. O depoimento em si ele tem algumas características que o tornam diferente e o tornam um bom mecanismo aí para a elucidação de fatos. Como, por exemplo, a judicialidade, que obriga que os depoimentos eles sejam feitos em juízo, respeitando dessa forma os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório. Também temos a característica da oralidade. Então, em regra, os princípios eles serão feitos de forma oral. E não precisa que a testemunha se limite a dizer aquilo que ela disse, por exemplo, anteriormente, em sede policial. Também o critério da objetividade, que não obriga a testemunha a omitir qualquer juízo de valor, ou até mesmo declarar pessoas culpadas, mas sim dizer aquilo que foi falado anteriormente, o que ela sabe, a visão que ela teve dos fatos, a partir da visão dela realmente, que pode ajudar a elucidar o caso. Olá pessoal, me chamo Bruno Alencar e para darmos continuidade vamos falar um pouco sobre a acareação. A acareação, de acordo com o próprio CPP, é um ato processual lá previsto no artigo 229, né, em seu parágrafo único do Código de Processo Penal, e visa dirimir algumas divergências, né, entre as partes ou até mesmo de duas ou mais pessoas. Tá? Então, ela visa justamente dirimir, né, algumas dúvidas deixadas a respeito de um mesmo fato. Tá? A acareação, ela funciona, né, na colocação de duas ou mais pessoas, né, face a face, e dentro, né, desse face a face são relacionadas algumas perguntas para que sejam dirimidas estas divergências, né, e assim as autoridades tirem as suas conclusões. Quem pode participar, quem pode ser acareado,
né? Pode ser vítima ou vítima, pode ser acusado ou acusado, vítima ou acusado, né? E qualquer uma das partes, né, que estejam dentro desse mesmo processo, tá? A acareação, ela traz alguns pressupostos, né? Dos pressupostos, né, que para ser careado é preciso que essa pessoa, né, acareada, tenha sido ouvida, né, tenha dado o seu depoimento, sua declaração ou até mesmo o seu interrogatório, né? Que exista um ponto divergente entre as referidas pessoas, né, um determinado fato, e que esse fato seja relevante ao processo, né? No caso, esse ponto seja relevante ao processo, né, para tirar essas conclusões. A acareação é falado por Aury Lopes Júnior, Fernando Capês, Norberto Avena, né? E eu trago aqui um destaque a respeito do livro do Fernando Capês, né? Que ele coloca lá que a acareação ela pode ser feita também por carta precatória, né? E está lá previsto em seu artigo 230 do CPP, e que esse tipo de acareação pode ocorrer quando há ausência de uma das partes, né? Essa parte, no caso, né, da precatória, ela não é muito defendida pelo Alberto Camargo Aranha, né, que diz que a carta precatória, né, junto com a acareação, não tem utilidade alguma, já que os acareados, né, a sua essência está justamente no face a face, né, na pressão psicológica, para que assim haja a conclusão das autoridades. O indício, ele tem dois sentidos dentro do nosso Código de Processo Penal. Começando pelo sentido de prova indireta. Este sentido se encontra lá no artigo 229 do Código do CPP, e ele diz que o indício ele deve ser compreendido, de acordo com esse artigo, como uma das espécies do gênero prova, partindo de um fato base já comprovado, servindo ao lado de uma prova direta, chegando na conclusão por meio de um raciocínio lógico-dedutivo a um fato que se quer provar. Não é um meio de prova, mas sim o resultado probatório de uma prova. É o ponto de partida da presunção. Ou, se formos analisarmos de outra forma, a partir da presunção, a presunção é um juízo fundado sobre o indício. Queria falar um pouco sobre a possibilidade de se condenar alguém com base apenas, única e exclusivamente, em indícios. Nós temos o artigo 155 do CPP, que ele fala do livre convencimento do magistrado ou do sistema da persuasão racional acerca das provas. Bem como a Constituição também fala, no seu artigo 93, inciso 9, que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Sendo assim, permite-se que tanto a prova direta quanto a prova indireta sejam valoradas de forma igual. E falar sobre prova documental, tendo em vista que consiste no artigo 232 do CPP, a definição do documento ela se dá como escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares, certo? Porém, essa definição na atualidade ela é considerada como documento lato sensu, certo? Que é tudo aquilo capaz de retratar uma situação fática, podendo ser papéis ou arquivos digitalizados, certo? Que é assegurado pela Lei 12.682 de 2012, que essa mesma definição ela se dá em duas ordens: instrumentos e documentos stricto sensu, né? Os dois, por sua vez, dividem-se em públicos ou particulares, certo? Documento stricto sensu é todo documento que não foi elaborado como meio de prova, mas eventualmente ela pode vir a servir para o mesmo fim. Outro ponto muito importante que vale destacar é o momento de produção de prova documental, né? Lato sensu, como já citei anteriormente aqui. O artigo 231 do CPP, ele retrata que documentos
podem ser dados em qualquer fase do processo, né? Só há uma exceção, que é de acordo com o artigo 479, né? Ele restringe a exibição de documentos aos jurados, né? Ao dispor que também durante o julgamento não será permitido a leitura, né? Nem a exibição de documentos, exceto aqueles que tenham sido juntados com 3 dias de antecedência, né? 3 dias úteis, né? Em regra, qualquer documento ele pode ser juntado ao processo, né? Exceto aqueles que sejam obtidos por meios ilícitos, né? Como, por exemplo, as cartas violadas, né? De acordo com o artigo 233 do CPP. Dando continuidade, os vícios que podem macular a prova documental são classificados como extrinsecos e intrinsecos, certo? E já a falsidade do documento, por sua vez, ela pode ser considerada nos aspectos material e ideológico. A falsidade material, ela ocorre na hipótese de ser criado um documento falso sob adulteração ou alteração de documento já existente. A falsidade ideológica se dá em relação à substância de ato ou fato materializado no documento. Para a apuração de qualquer falsidade de documento, está previsto no artigo 145 do CPP e os seguintes, certo? Essa foi minha breve apresentação sobre prova documental. Espero que tenham entendido e até mais. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, eu irei aqui falar um pouquinho para vocês sobre busca e apreensão. Bom, a busca e apreensão é uma medida cautelar que tem como objetivo colher provas para o processo penal, a fim de se chegar à verdade material, né? A maioria dos doutrinadores consideram busca e apreensão como um único instituto. No entanto, apesar dele estar no mesmo capítulo dentro do CPP, deveria ser tratada de forma diferente, uma vez que pode haver busca sem apreensão e apreensão sem busca, né? E vale ressaltar também que o mandado de busca e apreensão se difere do mandado de prisão. Para a doutrina clássica, a busca e apreensão se trata de uma medida cautelar probatória. Já a doutrina moderna considera como um meio de obtenção de provas, desconsiderando sua natureza cautelar. Existem ainda autores que consideram uma coação processual lícita. O artigo 240 do CPP diz que existem 2 tipos de busca e apreensão, que são a busca e apreensão domiciliar ou pessoal. Apesar da taxatividade dessas 2 modalidades, alguns autores consideram que essas 2 não são suficientes. A busca e apreensão pessoal tem 2 principais requisitos, que são não precisa de mandado e precisa de fundada suspeita. Em via de regra, os requisitos de busca pessoal são as mesmas da busca domiciliar. E logo se faz necessário a presença do mandado judicial, né? Porém, as exceções explícitas no artigo 244 do CPP, resta claro que na prática não é necessário o mandado expedido por autoridade judicial. A busca e apreensão domiciliar, ela é inviolabilidade lícita da casa de um indivíduo. É permitida quando houverem fundadas razões que autorizem, e só pode ser feita através de mandado judicial, quando a própria autoridade não estiver presente. Ela só pode ser realizada também durante o dia, exceto se o morador consentir que se realize à noite, né? Existem mais 3 exceções para entrar em domicílio sem mandado ou durante a noite, que são em caso de flagrante delito, em caso de desastres ou para prestar socorro. De uma maneira geral, a finalidade de busca e apreensão é encontrar pessoas procuradas ou objetos a serem apreendidos. Ela tem como objetivo a procura do corpo de delito, com a finalidade de garantir ao processo elementos de autoria e materialidade, ou seja, as provas, ou prender pessoas acusadas ou foragidas.